Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal Desafiando Concursos. É com muito prazer que eu anuncio o preparatório para o município de São Bernardo do Campo, aqui do Desafiando Concursos. Muito prazer, meu nome é Rebeca Costa, sou professora do curso, eu espero que vocês venham para aprender bastante aqui. Pessoal, pois bem, todas as aulas aqui no canal, elas são gratuitas, tá bom? Eu crio uma playlist bem bonitinho e coloco aqui as aulas no YouTube. O que eu faço para poder ajudar a manter o canal? Então, comprar, por exemplo, algum tipo de equipamento, fone, um microfone, alguma coisa para acrescentar o canal, porque o canal está em desenvolvimento. Então, o que eu faço? Eu vendo os materiais que eu utilizo aqui nas aulas, que vocês verão agora, eu vendo por um valor único de R$ 10. Não é nada mais do que isso. Principalmente se você já me acompanha lá para o preparatório de Santo André, ou até mesmo Mogi das Cruzes, sabe de como eu estou falando. Os nossos materiais contêm mapas mentais. Na verdade, eu faço os materiais sozinha, então eu vou ler muito cuidado, de forma minuciosa, só mesmo para me ajudar aqui no canal, tá? E se você quiser ajudar, quiser adquirir, mas mesmo que você fale, Rebeca, poxa, agora eu não quero, não, eu quero só as aulas, gente, sejam muito bem-vindos. Esses materiais são esses slides que eu vou usar aqui com vocês a partir de hoje. Bom, esse preparatório para o município de São Bernardo do Campo é para agente judicial. Então, o que nós veremos aqui ao longo das nossas aulas? Nós veremos acerca deixa eu pegar minha caneta, dos conhecimentos específicos. Não, eu quero uma outra caneta. E, gente, deixa eu pegar aqui. Pronto. Nós veremos acerca dos conhecimentos específicos. Então, nós passaremos por direito penal. Então, nós vamos ver o Código Penal e os artigos. Pessoal, presta atenção. Primeiro ponto importante da banca. Ela deixou tudo muito bem delineado, tá? A Vunesp, ela tem essa característica. A Vunesp, ela é muito delineada. Eu amo pegar editais da Vunesp, porque ela coloca tudo tão minucioso, o que você vai estudar, o que você vai ver, onde você... Sempre, gente, eu acho isso muito bom. Porque você sabe que do artigo 293 a 305 vai cair alguma coisa. Então, você já sabe, você já tem um estudo muito direcionado. Vamos estudar sobre processo civil, vamos ver também os artigos lá do Código de Processo Civil, ali, né? A parte que dá para ver de impedimento, suspeição de juiz, enfim. Direito constitucional, que eu simplesmente amo, e a matéria que eu mais sou apaixonada, direito administrativo, tá bom? Vamos falar ali de funcionários públicos, enfim, pessoal, lei de improbidade e também passaremos um pouquinho por direito tributário. Eu vou estar com vocês em toda essa parte, tá? Nós veremos aqui apenas essas partes de conhecimentos específicos, que cobra ali bem, de forma muito direta, direito, tá? Legislação. Então, eu vou estar aqui com vocês. Espero que vocês venham aproveitar bastante as nossas aulas, tá bom? Vamos começar por uma parte que eu simplesmente amo, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Bernardo do Campo. Vem comigo, pessoal. Como que eu faço as minhas aulas? Leitura da lei, venho com comentário, venho com entendimento doutrinário, algum entendimento jurisprudencial, ou seja, alguma coisa que os tribunais superiores entenderam sobre aquele assunto, eu também trago para vocês. Enfim, questões também, isso é muito importante, mas provavelmente nós vamos responder questões a partir da segunda aula, fechou? Essa primeira aula vai ser bem tranquila. Bom, artigo 1º. No artigo 1º, ele vai dizer o seguinte. Bom, este estatuto regula o provimento e a vacância dos cargos públicos. Antes disso, de continuar, pegue aí em mãos a sua Constituição, esteja com a sua Constituição em mãos, e abra para mim lá no artigo 37, por favor. Artigo 37 da Constituição. Os nossos estudos também aqui de estatuto serão pautados aqui, ó, na Constituição. Então, vamos lá. Eu tenho um estatuto
que ele vai regular acerca de provimento e acerca de vacância dos cargos públicos. Provimento. O provimento seria a forma de ingresso na administração pública. O provimento, a doutrina classifica como provimento originário e provimento derivado. O que seria o provimento originário? Pensa no Zezinho. O Zezinho, ele está tendo o primeiro contato dele com a administração pública. Ele nunca foi servidor, ele nunca teve contato, administração ali, um cargo, nada, 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 nada. Ali, então, entendemos que o provimento dele é originário. Passou pela nomeação, tudo certinho. Provimento originário. Mas agora, pensa que o Zezinho, ele... Já sei. O Zezinho, ele sofreu, enfim, algum acidente, algo que acabou delimitando um pouquinho, enfim, aí o que ele fazia no seu trabalho, e ele vai precisar ser reconduzido para um outro cargo, que venha ali estar de acordo com as habilidades dele. Ou seja, é uma readaptação. A administração está readaptando o Zezinho. Viram a diferença? Por quê? Porque o novo cargo que ele vai, para qual ele vai, ele está sendo derivado, porque ele já tinha um contato com a administração anteriormente, tá? E a vacância, o que que é? Vacância nada mais é do que o cargo vago. Vacância, gente, é quando tem um caso vago. Exemplo, a exoneração de um servidor. Quando um servidor falece, né? Morre. Ou seja, o cargo vai ficar vazio, vai ficar vago até que se coloque uma outra pessoa habilitada para exercer aquelas funções. Então, vamos lá. Esse estatuto, então, vai regular acerca de provimento e vacância dos cargos públicos municipais. Aí você também tem acerca dos direitos, vantagens, deveres e responsabilidades. Sabendo que o cargo público dele deriva direitos, deveres, deveres. Você também tem as responsabilidades inerentes àquele cargo, ou seja, se o Zezinho está no cargo X, ele sabe quais são as responsabilidades que aquele cargo acarreta, tá? Tudo isso dos funcionários públicos do município de São Bernardo do Campo, ok? Bom, o artigo 2º é um artigo que ele costuma ser cobrado próprio. Porque o artigo 2º, ele vem dizer qual é o conceito de funcionário público. O artigo 2º, ele fala assim, ó, é como se fosse assim, ó, o que é funcionário público? Funcionário público é uma pessoa. Então, tem lá Zezinho. Zezinho é uma pessoa. Zezinho investiu legalmente em um cargo público, o cargo X, do município de São Bernardo do Campo. Ou seja, Zezinho é uma pessoa, Zezinho é funcionário público, porque ele legalmente está investido do seu cargo público. Aí você vai me perguntar, Rebeca, tá bom. Zezinho está investido no cargo X. O que é cargo público? O artigo 3º vai te dizer. O Zezinho, ele está investido em um conjunto de deveres e atribuições. Ó, ele está investido em um conjunto de deveres e atribuições e responsabilidades. Ah, então o cargo X que o Zezinho ele ocupa é um conjunto de dever que ele deve fazer, atribuições e responsabilidades. Ah, tá. Então, esse cargo ele vai ser criado por quê? Por decreto? Não, por lei. E vai ter denominação própria. Ah, então esse cargo ele nunca pode passar por uma transformação? Claro que pode. Sem problema algum. Alguns cargos passam por alguma transformação. Bom, nesse mapinha mental que eu fiz com muito carinho para vocês, eu fiz um resuminho do início
do estatuto, tá? Por quê? Porque a lei vai te dizer quem é funcionário, já falamos. É o Zezinho, né, que investiu ali no cargo público. Ok. O cargo público, o Zezinho investiu no cargo público. O Zezinho investiu em um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades funcionais. Beleza. Agora, o que é cargo de carreira? Cargo de carreira, essa denominação, é o provimento efetivo. Os isolados são de provimento efetivo ou em comissão, ou seja, o cargo de carreira são aquelas carreiras no qual você tem o provimento efetivo, o cargo efetivo. Já o quadro é um conjunto de carreiras, aqui, ó, conjunto de carreiras, cargos isolados em funções gratificadas. Bom, o Zezinho, ele está lá investido no cargo, ok. Mas o Zezinho, ele possui algumas vedações. O Zezinho é um funcionário público. O Zezinho, a ele é vedado, no caso aqui, em cargos ou serviços diferentes da sua carreira ou cargo. Já as atribuições, o Zezinho, ele está no cargo X. O cargo X tem responsabilidades, atribuições e etc. Já as atribuições, então, os cargos isolados de carreira são definidos em lei ou regulamento, ou seja, as atribuições são definidas em lei ou algum regulamento. Bom, aqui já começa a parte que eu simplesmente amo, que é providência e vacância. Perdão, providência não, provimento e vacância. Bom, o artigo 11, ele é muito recorrente em prova. Muito recorrente em prova. É bem provável que na sua prova caia uma ou duas, no máximo umas duas questões sobre esse assunto, porque esse assunto é cobrado em prova. Tanto por conta, no caso da Constituição e também da Lei 8.112, que trata, né, dos funcionários, 102. Então, é um assunto bem delicado. Como eu falei para vocês anteriormente, o meu caso de provimento, tá, deixa eu mudar aqui para nós fazermos direitinho, tá? Aqui, ó, diferente. Eu tenho provimento, como eu falei para vocês, originário. Então, o provimento originário, eu tenho lá o Zezinho todo feliz, contente, que, enfim, foi nomeado no cargo X, ou seja, nomeação. A nomeação é o caso que eu tenho o provimento originário. Nomeação, então, é provimento originário. Já o provimento derivado, aqui está aparecendo um I, mas não é I. Provimento derivado. O que eu tenho aqui? Eu tenho o Zezinho, que eventualmente, deixa eu desenhar aqui mais bonitinho. Vamos supor que o Zezinho, vamos pensar aqui, ele foi aproveitado. Vamos supor que Zezinho, ele estava no que nós chamamos de disponibilidade. Ou seja, o Zezinho fica ali esperando. Por exemplo, o Zezinho estava ocupando um cargo vago. Só que aquele cargo vago, o servidor antigo, depois nós vamos falar disso, o servidor antigo voltou para esse cargo. Aí o Zezinho precisou sair daquele cargo, porque o antigo voltou. E o Zezinho, ele vai ficar em que nós chamamos de disponibilidade. Ele vai ficar disponível. Mas se o Zezinho voltar e começar a exercer o cargo dele, o que vai acontecer? Nesse caso, nós tivemos o sistema de aproveitamento. O aproveitamento é uma das formas de provimento derivado. Porque pensa, Zezinho estava ali esperando. Ele estava em disponibilidade. Aí, quando ele voltou novamente a um cargo com atribuições,
Isso foi feito mediante um aproveitamento. Perceba, é o segundo contato que Zezinho vai ter com a administração, porque Zezinho já pertencia à administração pública. Perceba, ele vai para aquele determinado cargo não por meio de nomeação, porque ele já foi nomeado lá atrás. Vai ser por conta de um aproveitamento. Então, nomeação, provimento, eu vou colocar aqui originário, originário, e de promoção a aproveitamento, eu tenho um provimento derivado. Pensa aqui, primeiro originário, derivado segundo. Bom, de acordo com o seu Estatuto de São Bernardo, o que nós temos? Nomeação, promoção, acesso, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Vamos ver cada um deles? Sim, vamos ver cada um deles. Bom, fica então a dica para você anotar. Se você eventualmente for querer adquirir o material, é só você colocar aqui nos comentários: eu quero material, eu desejo adquirir o material, enfim, que eu vou te passar as informações. Aí tudo isso aqui você vai ter, tá? Então, nem se você eventualmente for adquirir, vai ter tudo isso. Aí você pode, eventualmente, se você quiser imprimir, eu acho muito puxado, né? Imprimir. Por exemplo, a Mogi das Cruzes foram 400 páginas, então pode ficar puxado, eu acho um pouco caro, né? Mas fica a seu critério. Provimento originário. Quando que você tem provimento originário? Na nomeação. E o provimento derivado? Nos outros casos em que a pessoa já teve o contato com a administração. Bom, só para vocês verem, para vocês tomarem conhecimento, o Desafiando Concursos possui uma parceria com essa editora aqui, ó, a editora Mizuno, e eles disponibilizam livros, né, no caso, muitos livros na promoção. Esse livro, por exemplo, foi R$ 20 a Black Friday, e eles também mandam livros aqui para mim de 2 em 2 meses para que nós venhamos usar. Por quê? Porque todo o meu conteúdo é baseado em tanto na legislação quanto também em livros, tá? Não é nada assim como que eu posso dizer, ah, isso aqui eu acho, não. É tudo pesquisado, eu resolvo questões só para vocês terem ciência. E outro livro também que eu gosto bastante de usar, esse nós não temos parceria, mas é o da professora Ana Campos, que é de Direito Administrativo Facilitado. Então, esses mapinhas mentais aqui, quando eu colocar referência, porque é do livro dela, tá? E a escrita também, enfim. Aquilo que eu colocar referência de algum livro. Então, a professora Ana Campos, ela nomeia a nomeação como um provimento originário, que ocorre em situação em que certa pessoa ela passa a ocupar pela primeira vez determinado cargo. É o caso do Zezinho. O Zezinho nunca tinha antes ocupado um cargo público. E como que esse ingresso é feito? Mediante a nomeação, o qual ele pode ser realizado no desempenho de um cargo efetivo, ou seja, mediante aprovação em concurso público. Você tem lá o artigo 37, tá? Aqui, ó, pode ver aqui. Inciso: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que venham preencher os requisitos. E o inciso segundo, que fala da investidura em cargo público com a prévia aprovação em concurso público, tá? Bom, a nomeação, ela pode se dar, então, em caráter efetivo, o cargo de caráter efetivo, que eu tenho mediante aprovação em concurso. Aí, o cargo de caráter efetivo, ele tem algumas peculiaridades. Primeiro, você tem um estágio probatório, Você tem aqui o artigo 41 da Constituição, tratando da estabilidade, tá? Você tem aqui também as avaliações periódicas de desempenho, né? Falando ali do estágio probatório, enfim. Essas são algumas peculiaridades. Porém, a nomeação, ela também pode se dar no caso em que eu tenho cargos em comissão. O cargo em comissão, eu tenho livre nomeação e também eu tenho livre exoneração. Isso aqui era para ser um N. Se eu tenho livre nomeação e livre exoneração, eu tenho um concurso público? Não. Por quê? Porque eu tenho livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, se te perguntar na sua prova acerca da nomeação, ela se dá em cargo efetivo ou em cargo em comissão.
tá? Bom, já a promoção, pessoal, é quando nós temos uma forma de provimento derivado, ou seja, o segundo contato com a administração, e vertical, que vai possibilitar ao servidor uma progressão na carreira, ou seja, aquele quadro que nós falamos, em que ingressou mediante prévia aprovação em concurso público, ok? Bom, já a transferência é quando eu tenho um funcionário sendo transferido. Pode ser de um cargo, de uma carreira para outra, de uma outra carreira, que são esses conjuntos de cargos. Eu posso ter de um cargo para um isolado de provimento efetivo. Enfim, aí aqui eu tenho os casos de transferência. Mas atenção, a transferência ela não pode ocorrer se o funcionário estiver em estágio probatório. Então, estágio probatório, quantos aninhos? 3 anos. Pós-estágio probatório que você tem o artigo 41 da Constituição, que aí já é o caráter de estabilidade. Então, se te perguntar na sua prova, se falar na sua prova que o funcionário pode ser transferido ainda em estágio probatório, é mentira, não pode, tá? Bom, ainda sobre a transferência. Essa transferência, ela só pode ser feita através de quê? De conveniência do serviço à exigência da habilitação. Ou seja, não adianta querer essa transferência se não está ali conveniente com a administração, com o serviço. E eu tenho que ter a exigência da habilitação profissional. Você tem que estar nessa habilitação. Qual é o tempo, esse interstício para a transferência? Esse interstício 365 dias, ok? Essa transferência por permuta, ou seja, aquela troca, somente será processada a pedido escrito, não é um pedido oral, é um pedido escrito dos interessados, ou seja, daqueles que querem ser transferidos, preenchidos os requisitos do capítulo. Se vocês ouvirem um miado, é meu gatinho. Enfim, ela meu gatinho quer pegar aqui um bichinho que tá voando. Bom, caso de reintegração. Reintegração também é um caso de provimento derivado. O que, que eu tenho na reintegração? A reintegração ela ocorre no caso se eu tiver um servidor demitido. Então, Zezinho foi demitido. Zezinho foi demitido. Só que o Zezinho foi demitido, porém, então vamos pensar aqui numa linha do tempo. Zezinho demitido. Porém, o que, que aconteceu? Posteriormente a essa demissão, por uma decisão administrativa ou judicial, o que, que aconteceu? Essa demissão, ela foi anulada. Então, vamos imaginar que essa demissão foi anulada em virtude de alguma ilegalidade. Ou seja, não era para o Zezinho ter sido demitido. Essa demissão dele não foi nos moldes da lei. Foi injusto. Ok. O que vai acontecer? O Zezinho ele tem direito a uma reintegração. Ele tem direito de voltar ao cargo que ele estava ocupando anteriormente. Não, estou gravando ainda. Ou seja, ele tem direito de voltar. Então, pensa aqui, ó. O Zezinho, esse cicrano aqui. Enfim, o Zezinho. O Zezinho foi demitido. Porém, uma decisão administrativa ou judicial anulou essa demissão dele. Zezinho foi demitido injustamente. Ok. Zezinho, ele pode, então, voltar ao serviço público. E Zezinho, reintegrado, ele tem, no caso aqui, direito ao ressarcimento de tudo que ele deixou de ganhar em virtude do ato irregular. Por quê? Porque se a demissão dele foi irregular,
significa dizer que ele não deveria ter sido demitido, e se ele não tivesse sido demitido, ele estaria ainda exercendo as funções do seu cargo e ganhando aquilo que ele teria direito. Tinha direito. Agora, enquanto Cicrano, enfim, Cicrano, gente, eu não gosto. Vamos, Zezinho. Enquanto o Zezinho estava demitido, ele estava, anteriormente, ele ocupava o cargo X, tá? Então, aqui está o Zezinho. O Zezinho, ele ocupava o cargo X. Só que quando o Zezinho, ó, ele foi demitido, o que aconteceu com o cargo X? O cargo X foi demitido junto? Não. O cargo X foi ocupado por Mévio. Mévio ocupando o cargo X. Só que cargo X, como o Zezinho foi reintegrado na administração, o Zezinho voltou a exercer o cargo dele. Nossa, que olhinho feio, né? Parece olhinho de mal. O Zezinho aqui voltou a exercer o cargo dele. Aí o que acontece com o Mévio? Ele sai. O Zezinho vai ocupar o cargo dele feliz e contente porque ele voltou. Só que aí o Mévio fica meio chateado. Fala, poxa, eu estava naquele cargo enquanto, no caso, né? Zezinho estava demitido, eu passei a ocupar o cargo, mas a demissão dele foi anulada, ele voltou. O que acontece comigo agora? Ele pode ser reconduzido, um outro, ele pode ser aproveitado ou posto em disponibilidade. Ok? Bom, já a readmissão é aquele ato, aí esse aqui, esse mapinha mental já é elaboração própria minha, tá? É quando eu tenho um funcionário que foi demitido ou exonerado, ele reingressa no serviço, só que ele não tem direito a ressarcimento, ou seja, fulano reingressa, ó, fulaninho aqui, começa aqui, ó, foi demitido ou exonerado. Fulano depois reingressa no serviço. Terceiro, ele não tem direito a ressarcimento, ok? Reversão. A reversão nada mais é quando eu tenho a volta do aposentado. Quando a sua aposentadoria tiver caráter insubsistente, ou seja, eu tenho um servidor aposentado, seja por invalidez ou voluntária, e ali a sua reversão para o cargo, ou seja, é a volta dele quando insubsistentes os motivos da aposentadoria, ok? Aqui também não tem muito segredo, inclusive o artigo que trata ele é bem pequenininho. Já o aproveitamento é quando lá o Mévio, que saiu do cargo porque o Zezinho voltou, porque a demissão dele foi anulada, o aproveitamento é quando o Mévio ele volta da disponibilidade com o exercício do cargo. Então, o aproveitamento é a volta do funcionário que estava em disponibilidade ao exercício do cargo. Então, por exemplo, está aqui o Mévio. O Mévio estava em disponibilidade. Posteriormente, o Mévio voltou a exercer ali as suas atribuições na administração pública, tá? Bom, aí que tem algumas informações, tá? Lá no artigo 65, acerca do aproveitamento. No caso, esse aproveitamento, muito cuidado aqui, ó. Ele depende sempre de inspeção médica que prove a capacidade para o exercício do cargo. Como ele está sendo aproveitado em outro cargo, então precisa ter essa compatibilidade, ok? Bom, outro ponto aqui. Se eu tenho mais de um concorrente com o MEV para a mesma vaga, quem que vai ter preferência? Aquele que contar com mais tempo de disponibilidade, ok? Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. Até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos vir com questões. Eu não consegui colocar questões aqui nessa aula, mas na próxima eu vou conseguir colocar para vocês, tá bom? E aqui eu deixo um versículo também para vocês. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe grandemente os seus estudos. Já deu tudo certo. Até a nossa segunda aula, pessoal. Fiquem com Deus, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.